pessoal, estamos mais uma vez no De Papo na Mansão. Hoje conversando com a Flávia Guimarães. Ela é fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia. E como a microfisioterapia, Flavinha, mudou a minha vida, assim, até meu tom de voz, eu estava conversando com ela agora, que já me ajudou, melhorou. São várias técnicas que eu tenho, né, participado e feito, mas a microfisioterapia realmente ela ganhou meu coração e eu estou muito encantada. Então pedi para ela vir aqui hoje para a gente conversar, explicar um pouco sobre isso e para que todas as pessoas que eu amo pudessem fazer parte, né? Ela atende aqui em Vitória, que nós estamos aqui em Vitória hoje, e vai falar pra gente um pouquinho do que é, né? Conta pra gente. Então, a microfisioterapia é uma técnica de terapia manual desenvolvida na França por 2 franceses. E essa técnica, ela visa identificar um trauma que você possa ter vivido, e esse trauma fica registrado nas nossas células, né? As nossas células são o nosso HD, vai ficando registrado ali tudo que a gente vai vivendo, e o nosso corpo vai dando conta de se trabalhar isso, né? Só que dependendo do trauma, se ele foi, nosso corpo reconheceu como algo, aquilo ali não tá legal, não foi legal, foi forte para você, esse trauma pode ser físico, pode ser emocional, pode ser uma medicação, pode ser ondas. Então, diversos tipos de situações podem estar trazendo essa alteração a nível das células. E aí, essa alteração pode estar trazendo sintomas. Então, casos, por exemplo, de pessoas que vivem um quadro crônico, tem uma dor de cabeça que não melhora. Sabe, eu tenho uma enxaqueca crônica, eu tomo remédio, eu faço tratamento médico, eu faço tudo e não melhora. Entendeu? Por que aquilo não melhora? Então a gente vai buscar a origem desse sintoma. Então a micro, ela tem esse papel de buscar a origem desse sintoma. E esse sintoma você pode ter vivido ele, ou você pode ter recebido essa informação. Isso, eu achei extremamente importante saber. Porque antigamente, quando a gente falava de outras gerações, muitas pessoas tinham medo porque achavam que era mística, né? Pessoas que tiveram formações religiosas muito fechadas, né? Se a gente falasse de alguma coisa, não, isso daí veio de uma outra geração, falava, já tá achando que é misticismo, e não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Isso aí são estudos, né, pesquisas, onde a gente identifica que a gente, até 4 gerações anteriores, a gente pode receber de informações, né? Então, e essas informações sendo passadas. Então, uma situação que a sua avó vivenciou durante um momento da vida dela de muito medo, ou um abandono, ou um estupro, alguma coisa que foi traumática para ela, e você hoje está sentindo sintomas e você não viveu aquilo, mas aquilo veio na sua informação. E hoje você vive, por exemplo, uma dificuldade de se relacionar, uma dificuldade para alguma coisa na sua vida, e você não entende o porquê daquilo ali, né? O porquê que você tem aquele sintoma. Então aquilo pode estar vindo lá de trás. Então na micro você consegue, através de mapas, porque foram criados mapas onde a gente vai seguir e identificar essa cicatriz. E aí a gente ressignifica, a gente mostra ao corpo o momento que aquilo aconteceu, para o corpo se autocurar. Então fala que ele tem um princípio da homeopatia, né, de se autocurar. Então é feito isso. Eu estava conversando com ela agora. Eu falei, porque ela me falou várias coisas. Eu tive tarefa para casa, por exemplo, no meu. Mas eu passei por pessoas que falaram, mas aí, vai ser tratado? E ela estava me explicando que é tratado naquele momento, né? Isso. Sim, é tratado no momento. Você vai seguindo esses mapas, identifica. Quando a gente identifica, a gente encontra uma restrição no corpo. O corpo, ele tem essa restrição do tecido, né? Porque
o nosso tecido, cada parte do nosso tecido, ele tem uma vibração. Então, quando a gente vai percorrer esses mapas no corpo da pessoa, a gente sente essa restrição, sente que ali não passa, não vai. E aí você vai buscar o que está trazendo de sintoma. Você encontra essa cicatriz e você vai procurar agora o que está trazendo de sintoma. Quando você acha o sintoma, você consegue datar, você consegue saber em que momento aquilo aconteceu. Você pergunta ao corpo e o corpo te responde. Todas. Porque o corpo guarda essa informação e você consegue ali, você não pode soltar a mão da cicatriz, porque ali tem todas as informações. Então ali você vai perguntando ao corpo. Foi em que momento? Quantos anos? Foi em mês? Foi em dias, semanas, ano? Pré-concepção, concepção? Tem a ver com a avó? Aí você vai fazendo perguntas ao corpo e ele vai respondendo. Aí depois que você tira o corpo, você trouxe o desbloqueio, né? Vamos falar assim para as pessoas entenderem, porque você desbloqueia, você faz com que essa célula volte a funcionar. Ela volte a trabalhar normalmente, né? E esse processo, ele dura mais ou menos uns 30, 40 dias. Por isso que uma próxima sessão é realizada depois disso, porque o seu corpo agora está voltando a se recuperar, voltando a funcionar. Então tem gente que percebe logo uma mudança logo no início, tem gente que começa a perceber no final, perto de fazer a segunda sessão. Então é muito de pessoa para pessoa. Olha que interessante, gente. É muito bom. Assim, foi feita uma transformação, foi uma transformação muito grande na minha vida, muito positiva, abriu muitas portas. Eu hoje consigo compreender muito mais coisas que aconteceram e ter mais vontade de ir limpando. Falei, olha meu Deus, uma coisa que não foi legal, e a gente foi limpando até já indiquei várias pessoas por mim, agora todo mundo passava pela microfisioterapia. E tendo essa pessoa aqui super competente, eu fiz a minha em Belo Horizonte, né? Porque eu não conhecia, não sabia que aqui no estado do Espírito Santo eu tinha. E aí veio esse presente para mim, né? Aqui, a Flavinha que faz, já fez de várias pessoas que eu conheço, é hiper competente. Eu falei, não, então agora cola nela e vamos trabalhar junto pra gente ir limpando. Quanto mais, assim, gente, vamos acertar, vamos errar coisa diferente, né? Continuar nos erros do passado não dá. E às vezes do passado ainda na micro a gente descobre que é no passado ainda de antepassados, não é nem dos nossos. Sim, nós somos frutos dos nossos antepassados, né, em todos os aspectos. Como nós vamos trazer para os nossos descendentes também, né? Para os nossos filhos, nossos netos. Essa responsabilidade. Depois disso, o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, eu já estou pensando, meu Deus, mas isso daí eu posso deixar para os filhos de Mateus, né? Sim. Que é o meu filho. Aí eu já vou pensando nos filhos dele, falei, não, isso aqui tem que parar aqui, e esse erro que eu cometo aqui, eu não quero que ele cometa. É uma técnica que a gente utiliza até na gestante, até no bebezinho recém-nascido, onde bebezinhos que nascem e tem um quadro de pneumonia, né, logo, tem um quadro de chora, é um choro que não passa com nada, entendeu? E aí você, muitas vezes, aquela mãe teve uma história na gestação ali, entendeu? Vivenciou um abandono, vivenciou uma morte, vivenciou alguma coisa e aquele bebê está recebendo essas informações. Aí ele nasce e aí vem desenvolver alguma coisa, alguma fragilidade, né? E aí você tá dando remédio, tá ali desesperada e não entende, né? Que aquilo ali, ele tá gritando por um sintoma que ele tá recebendo ali da mãe, né? Que é maravilhoso a gente ver assim que a psicologia, a neurociência, programação neurolinguística e todas essas técnicas, também outras técnicas, elas todas se conversam hoje. Antigamente era muito complicado a gente falar sobre algumas coisas, porque ou
tinha que ser comprovado cientificamente, algumas coisas não eram. A neurociência agora comprovou. Né? Então, coisas que também em algumas religiões, por exemplo, na minha religião, que é a católica, se falava de mal de gerações. Se fala de mal de gerações hoje, né? A microfisioterapia, a neurociência fala muito porque há uma modificação lá na célula. E como modificou, você pode ressignificar e fazer esse acerto, esse ajuste, que é o que essas técnicas fazem. Então, assim, conhecimento, a gente está numa era muito legal de conhecimento. Sim. De autoconhecimento, que as pessoas estão procurando não só conhecer administração, finanças, enfim, as pessoas estão procurando se conhecer, e eu estou muito apaixonada por essa era. Então, essa era agora, as pessoas estão ficando muito doentes, né? Mentalmente doentes, e tá trazendo essas fragilidades para o corpo. É porque as pessoas estão trazendo, estão sendo forçadas a trazer para o consciente as coisas para poder trabalhar as questões, né? Ou trabalha, né? Então você vê o número de pessoas com câncer, com depressão, muito jovens com depressão, né? Por causa dessa cobrança muito grande que o mundo hoje exige, essa pressão. Então, o número, esse trabalho multidisciplinar, realmente, tudo isso se conversa muito, porque nenhuma é soberana, né? Uma vai ser melhor para uma pessoa, outra vai atuar melhor para outra pessoa. E aí você tem que saber sempre encaminhar para um, para outro. Mas no caso da micro, é uma técnica que não tem uma contraindicação. Você pode estar realizando em qualquer pessoa. Maravilha. Não tem uma contraindicação. Tem uma outra até que nós vamos deixar, porque eu não vou perdê-la, né, gente? Então tem uma outra especialização dela que nós vamos fazer no próximo vídeo. Mas só fala assim, breve, do que consiste essa outra técnica que você está se especializando e trabalha com ela também, porque eu quero um vídeo inteiro sobre ela. É a leitura biológica, é uma técnica baseada no Dr. Hammer, que é um médico alemão, que ele identificou que traumas nossos, que a gente pode viver um hiperestresse e ficar registrado no nosso cérebro. Ele viu que existem focos, que são chamados focos de Hammer. E ele detectou esses focos no cérebro quando a gente sofre um hiperestresse. E isso traz sintomas para o nosso corpo, né? Uma das coisas que a gente vê muito quando a gente tem uma fragilidade num tecido embrionário que afeta a parte músculo-esquelética, sempre tem uma questão por trás daquilo ali. Um exemplo, quando a gente tem a nossa coluna vertebral, quando a gente tem um problema a nível de lombar, a nível de L4. L4 é uma vértebra que recebe toda a carga da nossa coluna. Então, quando você tem uma fragilidade ali, você identifica na pessoa, se é aquela pessoa que teve desde cedo que batalhar, dar conta sozinha das coisas, sabe? Então, ela teve que ser o centro das coisas. Então, você encontra uma fragilidade ali. Então, se a pessoa não trabalha aquela questão, sabe, dela de se sentir às vezes desvalorizada com relação a isso, aquela vértebra ela fica mais fragilizada. Então, ela fica mais suscetível a vir a ter uma hérnia de disco. Então, as nossas fraturas, as nossas fragilidades não vêm à toa. Nada vem à toa. Nada vem à toa. Entendeu? Entendi. Se você tem um problema na sacroiliaca, dependendo do lado que você tem muito a ver com questão de filiação, né? Questão com pai, mãe, filho, né? Aquelas dores na sacroiliaca, ou em relação à sexualidade. Então o nosso corpo ele vai mostrando tudo pra gente, né? Um problema na dorsal é você ter que se submeter. O que você está se submetendo? Quanto mais baixo tiver, mais você está tendo que se curvar alguma situação. Então o nosso corpo vai mostrando tudo isso, né? Muito. Outra questão que na leitura a gente vê muito,
quando a gente tem os nossos problemas de derme, nossos problemas na derme, né? A derme ela é um meio de proteção nosso. Então, tudo que a gente vai furar é algum processo antes você tá vivenciando para você, né, chegar a furar, porque é um meio de sobrevivência seu, né? Tanto é que quando você machuca, logo forma casquinha, né? Porque é um meio de proteção, de se proteger. Então, a pessoa quando faz, uma das coisas que a gente viu na micro, são mapas referentes à tatuagem. Que eu vi que você tem a tatuagem. Tem várias. E as tatuagens não são feitas ao acaso. Não, as minhas muito menos. Sempre depois de algum episódio que você vivencia. Não, a minha é minha filha, meu pai, minha mãe, e esse é o meu filho. E o porquê daquilo ali, né? Uma tatuagem nessa parte interna aqui é muito essa questão de você precisar do acolhimento, a necessidade de você ter que abraçar, trazer pra você. Jura que eu fiz sem saber ainda por cima? Sim, o lugar inconscientemente você sabia o porquê. Meus filhos aqui, que são o lugar que onde eu posso estar abraçada, é verdade. Aquela tatuagem muito aqui nessa região de C7, que é no final da cervical, tem muita questão de humilhação, a pessoa às vezes se sentiu humilhada diante de uma situação. Aí vem a tatuagem naquela região. Então o corpo vai mostrando, vai falando e você vai fazendo sem perceber as situações que você vai vivendo, né? A gente tem como fazer um teste para saber a lateralidade que você funciona, que é o teste da bate-palma, né? Bate-palma. A mão que você está levando é a mão que é o seu lado dominante. Mas e se a gente bate? Não, ninguém bate igual foca, todo mundo tem um lado. Jura? Eu sempre bate palma assim. Mas é o outro lado que você traz, então você é destra, né? É esse que eu trago, esse que eu seguro. Então esse lado direito tem muito a ver com relação com o pai, com o marido, namorado, com as pessoas de fora, amigos, né? E o seu lado esquerdo tá muito a ver com o filho. O seu filho, os seus filhos, ou alguém que você considere como filho, até uma empresa que você tem ela como se fosse seu filho, o cachorrinho que você tem como... Entendeu? Essa questão de filho, mãe, tem muito a ver com isso. Quando a pessoa tem esse lado destra, né? Direito dominante. Gente, é muita coisa. Se puder, a gente fica aqui a noite inteira, o dia inteiro, só ouvindo falar, porque você vai descobrindo. É muito bom, o conhecimento é muito bom, né? É muito bom. Então fala pra gente como que a gente faz pra te encontrar. Então, meu atendimento é na Praia do Canto, na Leixo Neto, no edifício Quartier. E o telefone é o 27, nós somos do mundo. 27, né? Que é Vitória, no Espírito Santo. E 98817 7354. E o Insta? O Insta é Vinha07. Vou colocar aí. Flávia Guimarães. Isso aí. Então entre em contato, vocês vão só ganhar, gente, porque com ela a gente só ganha. Muito obrigada, viu? Gratidão imensa. Eu que agradeço. Amei. Agora vocês vão ficar aí, porque tem que acabar esse vídeo e eu vou continuar aqui com ela, tá? Porque eu não largo não. Beijo, gente. Tchau. Não esqueça de dar um like no vídeo, ativar as notificações, se inscrever no canal pra gente continuar fazendo esse trabalho que eu gosto demais de trazer pessoas assim, tão maravilhosas como ela. Beijo. Tchau.